Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo quero trazer duas notícias que são importantes e que nós precisamos destrinchar, falar a respeito. Primeiro, foi a audiência do Papa Leão com 192 bispos de 5 continentes diferentes. O Papa Leão, ele enfatizou para que os bispos preguem a Cristo, se assemelhem a Cristo, ou seja, preguem a verdade com coragem, ele diz. E também a terrível notícia do assassinato do Charlie Kirk, que era um ativista, defensor da vida dos Estados Unidos, e isso entristeceu praticamente o mundo todo, a forma como foi essa situação. Pois bem, então estou aqui com uma matéria do ACI Prensa, que é o veículo do ACI em espanhol. Leão XIV pede aos bispos que sejam servidores da fé e proclamem o evangelho com paixão e coragem. Um total de 192 bispos de 5 continentes, nomeados ao longo do ano passado, foram recebidos pelo Papa Leão XIV no Vaticano nesta quinta-feira, dia 11 de setembro. Ao participarem do curso de formação de uma semana organizado pela Santa Sé, os novos prelados ouviram atentamente as palavras do Santo Padre e, posteriormente, tiveram a oportunidade de dialogar fraternalmente com ele. O dom que recebestes não é para vós mesmos, mas para servir a causa do Evangelho, ou seja, ser bispo é para ser servidor do Evangelho, não ser servidor de política, do Evangelho. Fostes escolhidos e chamados para serem enviados como apóstolos do Senhor e como servos da fé, enfatizou o pontífice no início do seu discurso. O Papa Leão também enfatizou que o bispo é um servo e que ele é chamado a servir a fé do povo. No entanto, ele esclareceu que esse serviço não é uma característica externa ou uma maneira de cumprir o próprio papel, mas sim que Deus pede de vocês liberdade interior, pobreza de espírito e uma disposição de servir que nasce do amor, para encarnar a mesma escolha de Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer. Lembrando que Jesus teve que intervir como um médico para curar os apóstolos do seu desejo de grandeza. Aqui é muito bonito analisar essa fala do Papa, por quê? Porque ele fala exatamente o que João Batista o fez. Que ele cresça, e apareça, e que eu diminua. Isso não é só para os bispos, é para todos nós. Para os influenciadores, que Jesus Cristo tem que aparecer. É Ele, é por Ele, é Ele que faz toda a obra, Então isso é muito bonito. O Papa pediu aos novos bispos que estejam sempre vigilantes e caminhem em humildade e oração, ou seja, estar vigilante é estar em oração. Sem oração, nada acontece. Dom Adair falava hoje isso mesmo na sua oração da manhã. Primeiro, a parte espiritual, depois o serviço, para se tornarem servos do povo a qual o Senhor os envia. Refletindo sobre o significado de sermos servos da fé do povo, o pontífice alertou que não basta simplesmente estarmos cientes que nosso ministério está enraizado
no espírito de serviço à imagem de Cristo. A imagem de quem? De Cristo. Tá? Não é nenhum marxista, mas Cristo. Isso também se deve refletir no estilo do apostolado, nas diversas formas de cuidado pastoral e de governo, no desejo de anunciar de maneiras tão diversas e criativas de acordo com as situações específicas que enfrentamos, indicou. Ele também pediu aos novos bispos que redescobrissem a paixão e a coragem por uma nova proclamação do Evangelho. Precisamos ter a coragem de pregar o Evangelho, a verdade. O Papa tá muito bem aqui, né? Temos que ter paixão em pregar esse Evangelho, especialmente diante da crise de fé e da sua transmissão. Ou seja, nós temos uma crise. Nós precisamos pregar verdadeiramente esse Evangelho, bem como das dificuldades que cercam a filiação e a prática eclesiais. O Santo Padre listou outros desafios, como aqueles que estão longe da fé e estão abertos a uma nova busca de espiritualidade, que às vezes não encontra linguagem nem formas adequadas nas propostas pastorais habituais. Ele também citou o drama desses conflitos e da violência, o sofrimento dos pobres, a aspiração de muitos por um mundo mais fraterno e solidário, os desafios éticos que nos desafiam sobre o valor da vida e da liberdade. Neste contexto, ele reiterou que a Igreja envia bispos como pastores cuidadosos e atentos, que sabem compartilhar o caminho, as perguntas, as angústias, as esperanças do povo, pastores que desejam ser guias, pais e irmãos dos sacerdotes e de seus irmãos e irmãs na fé. Por fim, ele assegurou-lhe as suas orações para que nunca lhes falte o Espírito Santo e que a alegria da sua ordenação, como um suave perfume, se espalhe também sobre aqueles a quem devem servir. Ou seja, mais uma vez, uma palavra centralizada em Cristo, como tem sido praticamente quase todos os discursos do Papa Leão XIV. Vamos para a segunda notícia que eu aqui estou lendo do Infocatólica, que é a respeito da morte, do assassinato de Charlie Kirk, que infelizmente chocou o mundo todo como a forma que foi, né? Charlie Kirk, pró-vida, pró-família, o mais proeminente defensor das ideias conservadoras nos Estados Unidos e um flagelo do wokismo, morreu ontem após ser baleado no pescoço enquanto discursava em uma conferência na Universidade de Utah Valley. O crime causou comoção em todo o país. Donald Trump culpou a retórica de esquerda radical pelo ocorrido. Kirk era casado e pai de 2 filhos. Sua esposa assiste à missa diariamente. Kirk participava da American Comeback Tour, organizada pela Turning Point USA, a organização que ele fundou. Sua palestra ocorreu sobre uma tenda no famoso formato Prove Me Wrong, prove-me errado, na qual ele incentivava os alunos a questionarem suas posições ideológicas em discussões abertas. O vídeo do momento do crime é aterrorizante. Não houve chance de salvar sua vida e quando ele chegou ao hospital em um carro particular, a única confirmação possível foi sua morte. Após o crime, 2 suspeitos foram presos e posteriormente liberados. O comissário de Segurança Pública de Utah, Beal Mason, indicou que a investigação continua ativa e focada na identificação do autor do crime. O agente especial Robert Bowles acrescentou que o FBI mobilizou todos os seus recursos para encontrar o autor do crime. O chefe de polícia da universidade, Jeff Long, admitiu falhas de segurança apesar da presença de 6 policiais do campus e da equipe de segurança particular que acompanhava Kirk em seu passeio. Você tenta cobrir todas as bases e infelizmente não conseguimos hoje. E é por isso que temos esse trágico incidente. O presidente Trump
anunciou a morte de Kirk com uma mensagem em sua rede social. O grande e até lendário Charlie Kirk morreu. Ninguém compreendia ou conquistava os corações dos jovens dos Estados Unidos da América melhor que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e meus pêsames vão para sua linda esposa Erika e sua família. Charlie, nós te amamos. Mais tarde, ele gravou um vídeo do Salão Oval, no qual acusou a esquerda radical de ser responsável e afirmou que Kirk é um mártir da verdade e da liberdade. Estou tomado pela dor, pela raiva após esse acontecido de Charlie Kirk. Este é um momento sombrio para os Estados Unidos. Charlie era um jovem encantador que falava com clareza. Ele era marido, pai de 2 crianças pequenas e um lutador pelos nossos valores. Durante anos, a esquerda radical comparou americanos maravilhosos como Charlie similar ao Hitler, né? E aos piores matadores do mundo. Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo esse ocorrido que estamos presenciando em nosso país e precisa acabar imediatamente. Um assassino tentou silenciá-lo com uma bala, mas falhou, porque juntos garantiremos que sua voz, sua mensagem, seu legado perdure por incontáveis gerações. Ele é um mártir da verdade e da liberdade. O diretor do FBI, Kash Patel, disse que a agência está monitorando de perto a investigação. Charlie nasceu no dia 14 de outubro de 1993, casado e pai de 2 filhos, tem sido uma figura de destaque como ativista conservador, comentarista político americano. Ele fundou a Turning Point USA em 2012, uma organização sem fins lucrativos que visa disseminar valores conservadores em campi universitários, onde, segundo ele, há uma predominância de ideologias progressivas. Sua organização cresceu significativamente e criou eventos como Enfest e o Student Article Summit, reunindo líderes conservadores influentes. Pró-vida, pró-família e fervoroso apoiador do presidente Donald Trump, ele promoveu ativamente sua agenda política, criticou o movimento progressista, o feminismo moderno, a educação universitária liberal e as políticas de identidade de gênero, em suma, um pesadelo para o mundo, entre aspas, consciente. Então houve uma grande comoção nas redes sociais aí, devido a esse acontecido muito triste e terrível, mas é isso. Hoje, aqueles que estão defendendo verdades serão perseguidos e muitas vezes têm que pagar até com a vida por defender verdadeiros valores. Né, meus irmãos? Verdadeiros valores. Tem até vídeos nas redes sociais que mostram ele falando que os protestantes têm que imitar Nossa Senhora, venerá-la. A esposa dele era católica praticante, tem até imagens dele frequentando uma missa nos últimos dias. Eu não sei se ele ainda era protestante ou se ele já estava ingressando no catolicismo, mas rezemos. Rezemos por esse acontecimento e precisamos entender que aquele que fala e prega a verdade, esse será perseguido. Que Deus nos abençoe na defesa da verdade e da fé católica. Salve Maria e que viva Cristo Rei.